Olá, meus amigos, minhas amigas, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Hoje nós falaremos sobre a temática Modificai a vossa mente. Por que e como fazer isso? Modificai a vossa mente é uma expressão que habitualmente é associada ao Evangelho do Cristo, à sua mensagem, ao seu testemunho. Nós não encontraremos esta expressão nesta literalidade no texto evangélico, no Novo Testamento. Mas, sem nenhuma dúvida, ela expressa, ela reflete toda a mensagem do Cristo, que foi uma mensagem renovadora, que foi uma mensagem propositiva para que nós pudéssemos nos identificar como irmãos, como filhos de um mesmo Pai e elegêssemos o amor e a vivência da caridade como bússolas, como norte em nossas vidas, como o caminho necessário para encontrarmos a felicidade tão almejada por todos nós. Vamos encontrar Jesus nos convidando a não só amar as pessoas próximas, as pessoas queridas, os familiares, mas amar aos nossos inimigos, a não resistir o mal que nos for feito, que possamos responder ao mal com o bem, que não resistamos a este mal, que se alguém nos convida a andar uma milha com ele, que andemos duas, nos lembrando a necessidade do convívio para restaurar a essência dos seres entre si, que é do amor, que é da fraternidade. Vamos encontrar Jesus nos conclamando a perdoar de forma indefinida, os seus dizeres 70 vezes 7, que simboliza um quantitativo que não tem fim, uma atitude de perdoar e perdoar-se sempre em todas as oportunidades. Vamos encontrar Jesus nos conclamando a viver a fé, que se for do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de transportar montanhas. Vamos encontrar Jesus que, diante da avaliação, diante do deslumbre de todos com os seus feitos, vai nos dizer que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Vamos encontrar Jesus nos convidando a, diante de uma ofensa, oferecer a outra face. Vamos encontrar Jesus nos dizendo que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Vamos encontrar Jesus no monte cantando as bem-aventuranças, lembrando que os humildes é que receberão o reino de Deus, que os mansos é que herdarão a terra, que os misericordiosos receberão misericórdia, que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, que os aflitos serão consolados, que aqueles que forem considerados os puros de coração verão a Deus, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, que os que forem perseguidos por conta da justiça também alcançarão esse reino de Deus, e que nós possamos nos felicitar quando formos perseguidos, injuriados, caluniados, em razão de estarmos seguindo a mensagem cristã, porque assim também aconteceu com os profetas do passado, que nós teremos um grande galardão, uma grande alegria na vida espiritual. Jesus nos deixou a receita para nós nos reconectarmos com Deus, encontrarmos este seu reino, mas dentro de nós, alcançarmos este estado de espírito. Mas encontraremos algo mais próximo da literalidade do modificai a vossa mente nas lições do apóstolo Paulo, que fazia reviver entre aquelas comunidades cristãs iniciais a mensagem crística. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai nos dizer para nós não nos conformarmos com o mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para assim que possamos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, após nos dizer para não nos conformarmos com as questões, com as coisas, com os padrões equivocados do mundo, o que poderia levar alguns a pensar numa atitude de revolução tradicional pela força, pelo embate, de rebeldia, ele vai nos propor a única mudança que é capaz e que nós podemos fazer, que é transformar cada um a si mesmo e nos dar o caminho pela renovação da vossa mente. E assim fazendo, qual é a consequência? Nós vamos encontrar, vamos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós não estaremos nadando contra a correnteza, contra o fluxo da vida, contra o fluxo da evolução. Pelo contrário, entraremos neste fluxo que é a boa, agradável vontade de Deus. Então, como a doutrina espírita nos convida a ter uma fé raciocinada, nós não iremos avaliar as expressões apenas como um artigo de fé, porque não é, mas como uma verdade, como palavras de vida eterna, como se referiu o apóstolo Paulo diante daquilo que Jesus falava, como uma expressão da vontade e da lei de Deus, que nós devemos entender, compreender e buscar nos alinhar a ela para que sejamos felizes e que possamos avançar. Muitos poderiam perguntar, mas por que eu não vou ficar sendo como eu já sou? Da minha essência, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, naquela síndrome de Gabriela. Mas a fé raciocinada nos mostra que nós precisamos modificar a nossa mente, não porque é uma ordem divina, não porque foi algo ensinado por Jesus ou por outras pessoas identificadas como profetas, como sábios, mas porque esta é uma necessidade evolutiva, é uma necessidade para a nossa felicidade. Quando observamos algo comum aos espíritos que já demonstram uma evolução além da média, desde aquele que é o ápice desta evolução conhecida nossa, que é Jesus, até os seus apóstolos, diversas figuras que foram santificadas e outras não, figuras do Espiritismo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Chico Xavier e tantos outros, verificaremos que estas pessoas, nenhuma delas encontrou facilidade na sua vida, nenhuma delas deixou de ter as suas perdas familiares precoces, pela morte de familiares, nenhuma delas deixou de ter as suas enfermidades, nenhuma delas deixou de sofrer calúnias e injustiças, mas todas elas tinham um estado de espírito de paz, de resignação. Viviam as suas dores, mas superavam rapidamente e compreendiam que em tudo estava a manifestação divina que nos permitia e que nos permite passar por dificuldades, por expressões educativas. Então, nós podemos chegar à conclusão de que evoluir, ser evoluído, é algo que faz com que a nossa vida, e esse é um estágio que nós almejamos, mas fazemos uma análise a partir daquilo que conseguimos refletir sobre aqueles que já têm essa evolução, em que o ser evoluído ele tem uma paz de espírito, ele tem uma serenidade, ele tem uma tranquilidade, ele entende o papel do tempo, ele entende o nível evolutivo do outro e consegue assim ser feliz, apesar das dificuldades, onde quer que esteja, seja qual for a condição. Encontre esse reino de Deus dentro de si. Daí porque almejar a evolução espiritual é algo que nós devemos assumir como uma meta nossa, pessoal, evolutiva, até porque é uma aspiração natural de todo ser criado por Deus. Imaginemos a mente de alguém que já se transformou em escala maior, que já tem uma condição espiritual melhor, de ao receber uma ofensa, não se desgastar tanto, não ficar com melindres, não ficar com invejas e ciúmes ou mágoas em relação ao outro, mas compreender o nível evolutivo do outro, orar para o outro. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá dizendo que e aí numa lembrança nossa, espontânea, com o nosso colorido, que aquele que faz o bem, aquele que é próximo, aquele que é caridoso, tudo, este merece o meu amor. E aquele que assim não é, aquele que ofende, aquele que machuca, aquele que é crítico, este necessita do nosso amor. Então o amor, ele deve estar sempre presente nas relações como um medicamento salutar. E nestes momentos em que a humanidade se preocupa com a enfermidade, com as dores, neste momento de pandemia, aí se torna mais importante nós compreendermos o papel da nossa mente, desta modificação da mente. Existe uma expressão latina tradicional, mente sã, corpo sã, que vem lá de uma sátira do poeta romano Juvenal, do primeiro século da era cristã, e ensino reflexão esta, que se sedimentou na sociedade como uma verdade. E, de fato, a mente sã, ela se torna um agente autocurativo de cada um de nós.
Passaremos sim pelas nossas enfermidades, pelas nossas doenças, pelas nossas dores, que são próprias do nível evolutivo do nosso planeta e, consequentemente, do nosso nível que aqui estamos, salvo raras exceções que se encontram vinculadas à Terra em papel missionário. Mas a grande maioria é por uma coincidência vibratória da média vibratória. Então, dores, enfermidades fazem parte da realidade de mundo de expiação e provas e também de mundo de regeneração. Só os mundos felizes, celestes ou divinos que vão se desprendendo deste momento evolutivo em que o corpo é este agente purificador. Quando alcançarmos a condição de purificação, não teremos mais em nossos corpos o reflexo das nossas inferioridades, das nossas fragilidades espirituais. No livro Jesus e a Atualidade, o Espírito Joana de Ângeles vai nos lembrar que Jesus jamais enfermou como espírito puro. Espírito puro jamais enfermou, mostrando que aquele corpo que era mantido e comandado pelo Espírito Jesus, um corpo de carne como o nosso, ele já não refletia qualquer desarmonia do Espírito. Daí porque Jesus, embora tivesse as fragilidades humanas, tanto que foi torturado, flagelado e sacrificado, e assim o seu corpo morreu, ele não enfermou, ou seja, não havia qualquer processo intrínseco ao Espírito Jesus que se refletisse em desarmonia, em fragilidade do seu organismo. E no tempo que nós não tínhamos vacinas, no tempo que a medicina dava os seus primeiros passos, e era algo que muito longe, muito distante do seu caráter hoje científico. Vamos encontrar na doutrina espírita também várias obras que trazem relatos mostrando o quanto é importante o papel da mente equilibrada como aquela que vai sustentar o corpo e o eximir de passar por experiências que não fazem parte de uma programação, não fazem parte da sua lista de experiências provacionais ou expiatórias. Encontraremos no capítulo 2º do livro Libertação, da autoria de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, o ensino de que os agentes patógenos, vírus, bactérias, que estão aí pelo mundo e que geram tantas enfermidades, que aderido a eles existem princípios espirituais, princípios inteligentes, que são aquela semente de luz que Deus lança, que passa pelo mineral, que passa pelo vegetal e chega no reino animal, antes de adentrar o campo do espírito individualizado no reino nominal, mas no reino animal, e começando por essas estruturas mais rudimentares, primárias. E ali existem, ainda sem individualizar, ainda sem consciência, ainda sem razão, mas fagulhas de luz que são princípios inteligentes que futuramente, em conjunto, irão se individualizando e formando espíritos. E eles estão submetidos à lei de afinidade, à lei de sintonia. E diz André Luiz, registra André Luiz, que basta alguém concentrar o seu pensamento na enfermidade, que por esta lei de afinidade, esses agentes patógenos, eles tenderão a se conectar a essa pessoa e se alojar nos seus pontos de maior fragilidade orgânica. Porque é a lei de afinidade. Se alguém tem fé, se alguém ora, se alguém está vibrante, alguém otimista, vai reduzir a sua suscetibilidade a essas contaminações, vai fortalecer o seu sistema imunológico, que é uma resposta do espírito harmonizado. Hoje já se fala, inclusive a Organização Mundial de Saúde, que o mais apropriado não é falar de doenças, mas de doentes, porque duas pessoas são submetidas às mesmas condições, uma enferma de forma mais grave, e a outra não enferma ou enferma de forma mais leve, porque é a resposta orgânica, que é uma consequência do espírito, cuja mente é o centro de comando, que vai tornar aquele organismo, o seu veículo de manifestação, mais firme, mais saudável, com maiores respostas aos agentes externos que buscam, de alguma maneira, fragilizar a sua expressão de vida, tudo como uma decorrência do controle mental que é mantido pelo espírito. Vamos encontrar também no livro Tormentas da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, no capítulo A Experiência de Licínio, ele nos fala que aquelas pessoas que se dedicam ao bem de forma nobre e equilibrada, elas vão desenvolvendo uma espécie de tela fluídica que reduz a
as possibilidades de contaminação pelos diversos agentes que estão no ambiente, que estão também nas pessoas que entram em contato com estes mensageiros do bem. Não serão isentos, eximidos de ter as suas experiências, as suas provas, mas aquilo é reduzido ao mínimo por conta de uma proteção fluídica que é decorrência da sua opção de vida, mantendo uma atitude que é reflexo de uma mente equilibrada e nobre. Daí porque a importância de nós modificarmos a nossa mente, sairmos da síndrome da Gabriela, para então termos uma postura autônoma, emancipada, ativa em nossas vidas, como espíritos que somos, que devemos vencer a matéria. Jesus nos falou: eu venci o mundo. O Filho do Homem não tinha uma pedra para colocar à sua cabeça. Ele estava submetido às agruras do mundo, mas como espírito ele venceu o mundo. Vamos lembrar aqui também, e aí já fora do meio religioso, de uma experiência que foi divulgada a partir do ano 1999 pelo fotógrafo e escritor japonês Masaru Emoto, que fazia experiências com a água. E ele lançou em 1999 a primeira edição de um livro chamado Mensagem da Água, as mensagens da água ou a mensagem da água, conforme as traduções que existem. E em 2001 ele lança uma segunda edição. E ele fazia uma experiência como fotógrafo de fotografar, tirar fotografias da água aproximadas das moléculas da água depois de um processo de formação de cristais de gelo. Ele submetia a água a uma certa temperatura, mas durante este processo ele submetia a água a diferentes pensamentos manifestados e expressados por palavras. Então, palavras eram ditas ou eram escritas, mas com uma carga de significado que lhes é própria, e ali reflexo de um pensamento, palavras positivas e palavras negativas, e ele verificava se aquilo gerava uma repercussão no comportamento das moléculas da água. A gente sabe que a água tem a composição de H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, e vão formando as cadeias de moléculas, mas embora ao ser submetida ao pensamento verbalizado ou escrito, através de palavras, aquelas moléculas, embora mantivessem a constituição de H2O, existiam na sua estruturação, na sua parte ali estética da molécula, embora não houvesse a desvinculação dos átomos que formam as moléculas, elas ganhavam uma desarmonia ou uma harmonia maior, uma beleza na formação das moléculas. E aí, quando eram palavras positivas, reflexo de bons pensamentos, de amor, de paz, de serenidade, existia uma harmonia, uma beleza na composição das moléculas. Ao contrário, quando existiam pensamentos negativos, existia uma formação desarmônica em que não havia uma homogeneidade perfeita na organização das moléculas. Daí nós percebemos o quanto a nossa mente interfere no nosso corpo. E ao pensarmos que o nosso corpo é formado em média por 70% de água, e se a água tem esta repercussão em razão dos pensamentos, vejamos o quanto nós podemos estar tendo um papel de harmonizador, de curador das enfermidades do nosso próprio organismo, ou como um agente vicioso que submete o próprio organismo a ataques o tempo todo se os nossos pensamentos são negativos. E lembrando que os nossos pensamentos eles vão sendo formados através de um direcionamento nosso, e também a partir desse direcionamento que decorre em certa monta do que nós absorvemos, do que nós assistimos, do que nós ouvimos. Então, vemos aí um contexto de, se por um lado os recursos tecnológicos estão sendo utilizados para tantas coisas possíveis, nos permitem estar aqui conversando, refletindo, e tantos estão fazendo, também ele é mal utilizado por outras pessoas como uma consequência das suas escolhas, dos seus padrões, das suas predisposições. Vemos aí a imprensa tanto informando, mas uma parcela também cumprindo um papel de contaminação mental negativa, um papel de envenenamento das mentes e dos corações, deixando as pessoas em pânico, as pessoas brigando,
A imprensa, muitas vezes, uma parcela dela, obviamente, cumprindo o papel de intrigadora, daquela que vai estimulando desavenças entre as pessoas, desarmonias, ao invés de cumprir aquele papel de informar e de propor aquilo que é melhor de forma harmônica. Para enriquecer a nossa reflexão, nós gostaríamos aqui de convidar o Dr. Bernie Siegel, através dessa obra Amor, Medicina e Milagres, que foi publicada a sua primeira edição em 1986 e se tornou um best-seller. E Dr. Bernie Siegel foi um médico, um cirurgião americano que inclusive trabalhou também com crianças e se dedicou por um certo tempo de sua vida a cuidar de pacientes de câncer, pacientes terminais, e ele verificou dois padrões principais de pacientes: aqueles otimistas, aqueles que não se rendiam à doença, aqueles que estabeleciam um bom combate em relação àquela doença, buscando dirimir em si os agentes provocadores da enfermidade, ao passo que ele via outro grupo, e este maior, de pessoas que tinham um padrão de pessimismo, de revolta, de melancolia diante da doença. E este segundo grupo contribuía para o avanço mais rápido, o avanço mais destruidor e gerando maior dor e sofrimento da enfermidade. Enquanto o primeiro grupo, que ele chamava de pacientes especiais, ele dizia que essas pessoas conseguiam muitas vezes vencer a enfermidade mesmo diante de um prognóstico inicial negativo, ou mesmo que não vencesse, no sentido de ter a cura material, conseguiam passar por este período com serenidade, com um bom estado de espírito. Dr. Bernie Siegel, na introdução da obra, cita em epígrafe uma frase do Dr. Franz Alexander, médico húngaro radicado nos Estados Unidos, já falecido, que foi considerado o fundador da medicina psicossomática. E a frase que ele cita é a seguinte, que na realidade a mente governa o corpo, apesar de a biologia e a medicina não prestarem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo da vida. Do Franz Alexander diz que o fato mais essencial que na sua experiência ele conhece sobre a vida é que a mente governa o corpo. E em que pese essa verdade que ele aceitava, que ele identificava, dizia que a biologia e a medicina não prestam muito atenção a isso, embora essa aceitação venha crescendo entre os cientistas, os profissionais da medicina. E na introdução da obra, o Dr. Bernie Siegel nos traz já, a partir das experiências que são mostradas ao longo do livro, de pacientes que tinham um ou outro padrão, ele vai mostrar ali as conclusões que este estudo, que esta experiência ofereceu a ele. E nos diz Dr. Bernie Siegel: creio que existem dentro de nós mecanismos biológicos de vida e de morte. A pesquisa científica de outros médicos e a minha própria experiência clínica diária convenceram-me de que o estado de espírito altera o estado físico, agindo por meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. A paz de espírito envia ao corpo uma mensagem de viva, ao passo que a depressão, o medo e o conflito por resolver transmitem-lhe a mensagem morra. Portanto, todas as curas são científicas, embora a ciência ainda não seja capaz de explicar exatamente como ocorrem os inesperados milagres. E aí ele diz uma verdade que está inclusive dita no Livro dos Médiuns, pelos Espíritos, e registrada e organizada por Allan Kardec, dos milagres. Os milagres, na realidade, como algo maravilhoso e sobrenatural, inexplicável, ele não existe. É apenas um nome para simbolizar aquele acontecimento inesperado que foge a um determinado padrão, um acontecimento positivo de cura, que a nossa ciência humana ainda não consegue explicar. Mas diz Dr. Bernie Siegel, mas a cura é científica e está na ciência do Espírito, está na manifestação no Espírito da lei divina, na manifestação dessa lei que está dentro de nós. Então, embora a ciência humana não consiga explicar a cura que vem através de um milagre, de uma intervenção divina, ela é científica, ela está de acordo com as leis de Deus, com as leis da natureza e com essa ciência do Espírito.
E continua, o poder da mente se encontra sempre à disposição. E seu espaço de manobra mostra-se maior antes da ameaça de um desastre. É um processo que não exige submissão a qualquer fé religiosa ou sistema psicológico em particular, porque é um processo intrínseco ao espírito. Então independe da escolha, da opção religiosa ou filosófica da pessoa. Está dentro de nós, é uma condição nossa. Jesus, Espírito puro, não enfermou, ou seja, o espírito totalmente harmonizado no fluxo da lei de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então vejam, por estar totalmente vinculado, aderido, harmonizado com a lei divina, Jesus não enfermou. O processo está intrínseco. O Dr. Bernie Siegel vai nos dizer que este poder da mente ele vai ter uma força de manobra, de manipulação daquele contexto negativo, manipulação no bom sentido, diante de uma ameaça, ali próximo de uma ameaça de um desastre. E aí pode ser um desastre, um acidente, uma ocorrência desse sentido, ou um desastre por conta de uma dificuldade familiar, uma dificuldade econômica, ou mesmo, em especial, uma doença. Porque aí o poder da mente entra como esse agente catalisador da cura em todos os sentidos. Quando está tudo bem, este poder da mente não precisa entrar em cena ou não entra em cena de uma forma tão ostensiva. Quando vem a dificuldade, este poder da mente é que vai ter este caráter, essa força de modificação. E ele nos mostra onde está o foco principal do problema conforme a sua identificação. O problema fundamental da maioria dos pacientes é a incapacidade de se amar, já que não foram amados durante algum período decisivo de sua vida. Então ele mostra que muitos tinham ali ainda traumas, muitas vezes com causas que eles nem identificavam com maior clareza, na falta de amor, no desamor decorrente de alguma experiência dolorosa do passado em que não se sentiu amado. Então vejam o amor como este agente salutar, e começando pelo nosso alto amor, porque só se nós nos amarmos é que teremos uma condição de amar o outro, porque ninguém dá o que não tem. Nós podemos até ter expressões exteriores de caridade, de beneficência, mas se nós não nos amarmos, nós não conseguiremos, na essência, amar ao outro. Então, o nosso ato ele terá apenas um ornamento exterior, às vezes até acreditaremos que aquilo é amor, mas ainda não será na qualidade, na essência própria do amor. Então, nós precisamos nos amar para conseguir amar ao próximo de maneira adequada. Porque se eu não confio em mim, eu desconfio do outro. Se eu não amo a mim, eu não consigo amar o outro. Se eu não consigo me admirar, não vou admirar o outro. Se eu não consigo me perdoar, não conseguirei perdoar ao outro, porque não trarei em mim esta essência de cada uma dessas expressões do Espírito. E aí nós poderíamos pensar, a partir já da constatação desta necessidade, dessa importância de estarmos permanentemente modificando a nossa mente, atendendo lá aquilo que os Espíritos nos disseram, que conhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral, ou seja, a ação de estar mudando a forma sempre, mudança, forma e ação de estar sempre mudando a forma, mudando para melhor, atualizando, melhorando-a. Então, conhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para superar, para vencer as suas más inclinações. Então, o que identifica o verdadeiro cristão, seguidores do Cristo, é o amor. Sereis conhecidos por muitos se amarem. O que identifica o espírita, aquele que deseja tornar-se, viver a experiência como espírita, a partir dos conhecimentos, da compreensão da vida que tem, é não se permitir ficar estagnado, não se culpar pelo passado, não mergulhar em remorsos, em pensamentos autodestrutivos, de autossabotagem, mas está buscando sempre melhorar, avançar, para encontrar esse reino de Deus que está em nós. E isso exige o quê? Um esforço. E na questão 909, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem
esforços. Vejam que os Espíritos dizem algo que foge, muitas vezes, a uma perspectiva, a um entendimento nosso automático, de que para vencer as nossas más inclinações, nós teremos que fazer esforços muito grandes. Os Espíritos vão dizer aqui que, frequentemente, ou seja, na maioria das vezes, quase sempre, fazendo esforços muito insignificantes, nós conseguiremos, pelos nossos esforços, mas ainda assim quase sempre insignificantes, vencer as nossas más inclinações, os nossos esforços, não a atuação exterior de outra pessoa, de espíritos, de benfeitores que nos auxiliam, mas não fazem o nosso trabalho, o trabalho individual. E aí os espíritos vão dizer que para conseguir ter esse esforço, eu tenho que colocar em ação a minha vontade, que é a canalização dessa energia mental para um objetivo lícito, uma proposta, estabelecer metas. Eu quero ser assim, eu quero superar isso. O espírito Samuel Bulamark, no livro Porto de Esperança, uma obra recebida pelo médium querido amigo Lindomar Coutinho, no capítulo Em Tempo Algum, vai nos lembrar que nós podemos buscar na história, em qualquer área do conhecimento, em qualquer experiência do conhecimento, jamais encontraremos uma única pessoa que evoluiu, e aí estamos falando de evolução como espírito, o espírito que adquire habilidades, o espírito que vai se purificando, vai ganhando conhecimento e experiência, gerando o processo de sabedoria. Jamais encontraremos uma única pessoa que avançou sem o seu esforço pessoal. Jesus se tornou espírito puro em razão dos esforços empreendidos ao longo de multifárias reencarnações em muitos mundos, começando lá tendo o mesmo ponto de partida de todos nós. Então todos aqueles que nós identificamos, fulano tem um talento inato, já nasceu assim, já é bom de berço, isso ali é porque estamos encontrando uma pessoa, um espírito que fez o seu esforço, vem fazendo o seu esforço naquele aspecto que nos chama a atenção há muito tempo. E agora, então, já colhe como resultado uma habilidade que parece ser inata, que surge sem que tenha um nascedouro identificado agora, mas que sim teve um nascedouro lá atrás a partir de uma determinação que aquele espírito tomou, que passou a se esforçar e que veio em decorrência de uma vontade. Então, todo atleta, todo artista, todo aquele que demonstra um talento, só adquire através de muito esforço. Muitas pessoas acham que Pelé, o rei do futebol, já nasceu com aquele talento. Sem dúvida alguma, por conta das suas experiências anteriores, em práticas físicas, em práticas esportivas, ou mesmo outras que exigem essa dedicação, esse aprimoramento do seu desempenho corporal, ele já trazia ali algo formado. Mas quando vemos o seu próprio depoimento, o seu próprio testemunho dado em muitas ocasiões, vamos verificar que ele treinava exaustivamente os fundamentos do futebol e muito inspirado e estimulado pelo seu pai, o senhor Dondinho, que também fora jogador de futebol. Ele treinava exaustivamente cabeceios, chutes em cobrança de pênalti, em faltas. Então, fruto do esforço. Ayrton Senna, esse grande ídolo brasileiro, que se destacava tanto dos outros competidores ao dirigir na chuva, nós temos hoje depoimentos que mostram que ele desenvolveu aquele talento quando teve um revés, ainda quando corria de kart, e que rodou durante uma corrida por conta da chuva. E a partir daquele instante, então, ele passou a treinar. Todas as vezes que chovia em São Paulo, ele ia para uma pista de corrida e que costumava treinar, pegava o seu kart e treinava sozinho, exaustivamente, para aprender ali a ter esse ajuste fino no comando do veículo quando a pista estiver molhada. E depois nós vemos o resultado na Fórmula 1 e alguns acham que aquilo foi um talento inato quando foi resultado fruto do seu esforço. E temos a resposta tradicional do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, na questão 919, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Ele quer saber algo para o aqui e para o agora, para este momento, para esta reencarnação, e um meio prático. E a resposta dos espíritos, um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Ele não questiona a verdade desta resposta, mas entende que precisa de algo
mais prático para o dia a dia. E então faz uma outra pergunta, que é a 919A. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. O conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Tudo bem, eu aceito, admito que o conhecimento de si é o caminho para eu me melhorar já nesta vida. Mas como é que eu faço isso? Porque esta dificuldade, eu me conhecer, eu saber as minhas fragilidades, eu não me sabotar no meu pensamento, na minha avaliação. E aí vem uma resposta rica do Espírito Santo Agostinho, nos convidando a fazer como ele fazia. E nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tinha motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Se nós pedirmos auxílio à espiritualidade, ao nosso anjo guardião, a Deus, a Jesus, para termos uma maior clareza, facilidade no nosso processo de autoconhecimento, receberemos o auxílio espiritual. A resposta continua e ele vai nos dizer que vai detalhar como fazia. Perguntava: se morresse hoje, sentiria vergonha, medo, perplexidade daquilo que poderia advir pelas minhas escolhas? E se eu tiver um processo de autossabotagem nessa avaliação? Porque eu tenderei a me justificar. E aí ele mesmo diz: então pense naquela atitude que está sendo avaliada como se fosse feita por outra pessoa e você estivesse avaliando outra pessoa. Se ainda resta dúvida, pense que é uma pessoa que você não gosta muito, que você tem alguma prevenção, porque tenderemos a ter uma avaliação mais rigorosa. Diz que os nossos desafetos inimigos são pessoas que nos ajudam a nos avaliar. E mais adiante vai nos dizer, na mesma resposta, o conhecimento de si mesmo e, portanto, a chave do progresso individual. A chave para este processo de evolução, de modificação da nossa mente, é primeiro fazer o autodiagnóstico, é se conhecer. E a receita, embora advinda e compartilhada por um espírito de grande elevação, Santo Agostinho, mas que na sua vida tem uma vida em que saiu de um homem do mundo para um homem santificado, um homem que no primeiro momento se rebelava contra a própria essência espiritual, que tinha dentro de si uma efervescência que o fez se equivocar e cair, e depois de muito tempo e de prece da sua mãe Mônica, ele conseguiu se converter e se vincular a uma proposta divina. A receita dele é uma receita para todos nós, que não nos exige um estudo acadêmico aprofundado, que não nos exige títulos ou formações, que não nos exige que nós estudemos aprofundadamente, de forma aprofundada, psicologia, filosofia, que são campos de conhecimento muito importantes e que contribuem tanto para o avanço da humanidade, mas que nós, cada um no seu papel, independente de religião, independente das suas crenças, pode se tornar melhor e exercer este papel de autoconhecimento e automelhoramento diante de uma análise diária, que nós, como se fosse um relatório no final do trabalho daquele dia, de como foi o meu aproveitamento. E conclui a resposta os Espíritos dizendo ali, através de Santo Agostinho: com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Veja, uma obra tão rica que nos ajuda a compreender Deus, a formação dos mundos, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, que nos ajuda a compreender as leis divinas, as leis morais, as leis da vida, que nos ajuda a compreender o porquê das dificuldades que nós passamos, das diversas agruras que a vida às vezes nos apresenta. Mas qual foi o objetivo de tudo isso? Nos auxiliar no nosso processo de progresso individual, no nosso processo de autoconhecimento. Porque se cada indivíduo fizer o seu papel, o mundo se transforma. Nós não conseguiremos mudar as outras pessoas, auxiliamos, sobretudo pelo exemplo e pelo testemunho. Mas se nós fizermos o nosso papel, e quanto mais pessoas fizerem o seu papel, naturalmente
em escalada progressiva, exponencial, o mundo vai se melhorando. E aí gostaríamos de retornar ao Dr. Bernie Siegel para concluir a nossa reflexão, já com um pensamento que ele coloca no finalzinho do livro, mostrando o quanto é importante nós assumirmos o controle de nós mesmos e nos vincularmos a essa essência nossa, que é divina, que é espiritual. Diz ele: Deus nos dotou de livre-arbítrio para que emprestemos significado ao amor e à vida, o que gera um risco crítico, já que atualmente somos capazes de destruir o mundo se optarmos por não amar. Então vejam, nós temos o livre-arbítrio. Este livre-arbítrio ele é voltado para nós empregarmos significado ao amor e à vida. O livre-arbítrio gera o risco de nós utilizarmos de maneira equivocada e colocarmos o mundo em dificuldade. Mas ele também pode ser positivo e para isso nos foi dado, para que façamos as escolhas positivas. Diz ainda o Dr. Bernie Siegel: seja como for, somente nesta época crítica, e nós estamos agora coletivamente e individualmente numa época crítica, somente nesta época crítica é que pode surgir o arquétipo do milagre. Se acreditarmos no amor e em milagres, pode ocorrer a intervenção divina. Ele coloca como arquétipo aquela estrutura que já existe no nosso inconsciente, que já existe na nossa estrutura coletiva de sociedade, do milagre, de uma intervenção que vem curar, de uma intervenção que vem retirar de nós algum mal. Mas só nos momentos de dificuldade é que nós conseguimos compreender essa necessidade maior. E aí, nós, se acreditarmos no amor, vamos fazer surgir em nós milagres, que na realidade vão, em síntese, significar a manifestação da lei de nós, da lei divina em nós. Esta nossa consciência vai acessar essa lei divina e permitir que ela vá se plasmando em todas as nossas expressões, em nosso campo vivencial e existencial. E conclui: diante de nós resta um número infinito de opções. Com este livre-arbítrio nós podemos fazer muitas opções. Mas o número de desfechos é finito. O resultado, positivo ou negativo. Compreendem eles a destruição e a morte, estes desfechos, a compreensão e a morte, ou o amor e a saúde. Se optarmos pela vereda do amor, estaremos salvos e conosco nosso universo. E conclui: optemos pelo amor e pela vida. Vejam que mensagem linda, que mensagem espiritual, que mensagem que identifica a existência de Deus, que identifica a possibilidade de nós sermos agentes, veículos deste milagre, entre aspas, que vai existir, que vai acontecer se nós optarmos pelo amor e pela vida. Então busquemos modificar a nossa mente, busquemos aproximar os nossos padrões àquele que foi testemunhado por Jesus, que é o nosso guia e que é o modelo, para que assim, como disse o apóstolo Paulo, já não sejamos nós que vivamos cada um em si, mas o próprio Cristo, este exemplo crístico de pureza, de bondade, de misericórdia e sabedoria, possa ir também vivendo em nós e um dia cheguemos à condição, como acontece com Cristo, de que Deus e o Pai somos um, Deus e eu, né? E somos um. Então que estejamos plenamente identificados com Deus, cada um, claro, na sua individualidade, mas nesta unidade de propósitos, vivenciando plenamente o amor, que o amor seja essa fonte inesgotável em nossas vidas, que a esperança seja um norte e que assim juntos possamos caminhar para um processo de modificação individual que levará à modificação do mundo e assim possamos estar mais felizes e lembrar do Mestre de Nazaré cantando aos corações: bem-aventurados os aflitos, resignados, obedientes, bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre com a sua paz. Um grande abraço a todos.